Vamos lá. Felipe Dávila é presidenciável do Partido Novo. Em 2018, né, ele disputou a prévia lá do PSDB, mas perdeu para o João Dória. O João Dória ganha a prévia, agora a eleição está difícil. Depois que ele renunciou à prefeitura para disputar o governo, ficou difícil. Agora está com 3 pontos no Ibope da Datafolha, o outro não foi divulgado. Mas isso é outro assunto. O assunto nosso aqui é o que é que o Felipe Dávila planeja disputando uma eleição que parece há muito tempo decidida numa polarização nefasta e daninha entre o PT e o pseudo-carrasco do PT, mas nós vamos tratar disso na entrevista. Olá, Felipe, tudo bem? Neumann, que prazer falar com você, meu amigo jornalista e ex-editor, editor vários livros meus, 2 livros meus, Dona Veridiana e Os Virtuosos. Eu sou vizinho da bisavó. Eu moro pertinho da casa da Dona Veridiana Prada, bisavó do Felipe, e ele escreveu para a editora A Girafa, da qual era sócio, uma biografia da bisavó, né? Agora, no auge dos meus 69, agora 70 anos, na verdade, ele nasceu quando eu tinha 68, meu filho Arthur de Castro, Neumann Pinto, filho meu, com essa moça aqui, que você não conhece, Maria Isabel, é historiadora, doutora em História na USP, mas é natural de Campina Grande, na Paraíba. E nós, o Arthur tem uma grande tendência para a nobreza, porque ele adora passar na frente do portão lá na casa do Dona Veridiana. Ô, Felipe, mas me conta um pouco da tua trajetória. Como é? Você fez política estudantil. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Eu estudei ciências políticas na França, eu me formei lá na Universidade Americana na França, e depois eu fiz administração pública na Universidade de Harvard, na Kennedy School em Harvard. Então, a política sempre teve na veia, né? Meu avô foi um deputado federal, o melhor amigo do Ulisses Guimarães durante toda a sua vida, que era o João Pacheco Chaves. João Pacheco Chaves. Conheci muito. Conheci muito Pacheco Chaves. Foi o maior amigo, não é que ele foi amigo do Ulisses, ele foi o maior amigo do Ulisses, está certo? É verdade. Isso é uma verdadeira medalha, né, Felipe? Não, eu tive prazer. Você conviveu muito com o João Pacheco, não? Muito com ele, com o Ulisses, com o Renato Ascher, o trio ali, que eu tive o prazer de saborear boas conversas sobre o Brasil, a política, com esses 3. E, aliás, depois, quando eu me formei em Paris, o meu primeiro emprego foi com o Renato Ascher, que naquele tempo era ministro da Ciência e Tecnologia. Eu fiquei lá só 2 meses, aí eu vi que eu não gostava mesmo do negócio de burocracia. Burocracia não era contigo. Renato Ascher é um grande político maranhense. Maranhense, exatamente. Grande PCDista, ligado ao famoso Vitorino Freire. Exatamente. Felipe, você conhece a frase famosa do Vitorino, não? O Vitorino dizia o seguinte, né? Olha, se você passar debaixo de uma árvore e tiver lá um jabuti, não tira não, porque alguém pôs. Jabuti não sobe em árvore. E se pôs, devia saber por que pôs ali, né? Essa é uma frase muito citada do Vitorino Freire. O grande adversário do Sarney, né? Lá na Maranhão, e o Renato era ligado a essa elite lá do PSD, o Tancredo Neves. Eu convivi muito com o Renato, com o Tancredo, com o próprio Ulisses, né? Com o Robertão, que era um grande orador. É lógico, Roberto Cardoso Alves, é isso aí. Olha, eu tenho saudades dessa época, viu? Que a política, nossa, era muito boa, era feita por gente que tinha espírito de país, tinha senso de espírito público, né? De verdade, pô. E eu vivi aquela época quente de constituinte ao lado deles, tal. E era uma coisa interessante, o PSD tinha uma linguagem própria, que eles falavam poucas palavras, aí tinham hiatos de silêncio, aí tinham goles de poar, e aí
você que não pertencia muito àquele grupo, ficar meio de fora para entender qual era a conclusão daquilo. Mas, de alguma forma, eles já tinham chegado a uma conclusão que eu não percebia. É famosa aquela história do PSD mineiro, que eles só se reuniam depois que tinham resolvido. Né? Primeiro eles Exatamente. resolviam, depois eles se reuniam. Mas eu convivi muito também na Constituinte. Eu era editor de política do Estadão e tinha um segundo aqui que fechava o jornal para mim, grande jornalista, Wagner Coutinho, e eu ia para Brasília e ficava lá na Constituinte fofocando. Né? Eu fiquei muito amigo do Bernardo Cabral, que era o relator, e aquela turma de São Paulo que, na verdade, mandou naquela Constituição. Você frequentou, você sabe. Quem mandou na Constituição foram o Serra, o Fernando Henrique e o Mário Covas. Não, mas tinha um outro cara que era um craque, que amarrava toda essa conversa, que era o Jobim. Nelson Jobim. Nelson Mas Jobim esse é muito multi-instrumentista. Joga em muitas posições. Esses aí eram todos ligados e, no fim, eles fizeram essa porcaria dessa Constituição que nos amarra aí. É muito de responsabilidade deles. Mas esse seu convívio com o PSD te ensinou o que é que o PSD te transmitiu através do teu avô e dos convidados dele, dos amigos dele? Olha, a primeira era, como você bem mencionou aqui, a política é a arte de saber conversar com todo mundo. Mesmo com os adversários políticos se conversavam muito, né? Eu me lembro até, você se lembra quando criou-se a Frente Ampla no Brasil, né? Que até o Carlos Lacerda, que era o inimigo número 1, acabou fazendo parte da conversa, né? Então, assim, essa história de eternamente conversar, focando nos principais interesses do Brasil. Acho que esse é um grande dom que nós perdemos e precisamos resgatar na política, porque senão, né, Neumann, fica só o imediatismo, o interesse de curto prazo, a próxima eleição, e isso faz com que a política pública não ande, né? O que falta, eu acho que isso que é a maior lição que eu aprendi com o PSD, mas uma coisa que sempre me inquietou no PSD é que eu nunca entendia qual era o rumo que o PSD pretendia atingir com aquilo, né? Então, a UDN tinha rumo, a UDN você sabia exatamente qual era a visão de país. O PSD era aquela coisa... O rumo da UDN era perder a eleição para o PSD. Exatamente. Perdeu com o Brigadeiro contra o Dutra, perdeu com o Brigadeiro contra o Getúlio, perdeu com o Juarez contra o Juscelino, e aí veio o golpe. Aí a UDN ganhou a aliada do Jânio, e o Jânio provocou o golpe militar que nos deixou nessa apostou no outsider que era o Jânio para ganhar a eleição, e aí não levou, né? Porque 7 meses depois o Jânio renunciou, né? Mas então eu acho que a virtude, parte do PSD era isso, é a arte da boa conversa em torno dos grandes interesses. Eu acho que isso é a grande lição que fica, né? O doutor Ulisses, na verdade, o João Pacheco, teu avô, e o Cirilo eram os grandes nomes. Otto Cirilo, né? Cirilo. Então, o doutor Ulisses era baixo clero, hein? Mas o doutor Ulisses se transformou no grande nome quando ele lançou a anticandidatura. Isso. Quando o doutor Ulisses lançou a candidatura, você ainda era muito jovem, né? Mas sim, eu era jovem, lógico, eu era jovem, eu tenho 58 anos, eu era jovem, mas eu me lembro, porque eu me lembro a primeira campanha que eu fiz para o meu avô foi a eleição de 78, que o MDB teve uma vitória estrondosa, que acendeu o sinal de alerta na arena e o governo começou a criar essas distorções gigantescas. Lembra? Criou o senador Pacote de Abril. Pacote de Abril. É isso aí, tinha o senador biônico e aí começou a mudar a proporcionalidade do voto para a Arena continuar a ter maioria. Mas foi um atropelo ali, foi o primeiro susto que os militares tomaram. E eu me lembro do doutor Ulisses presidindo lá na Câmara, o Congresso Constituinte. Vamos votar! Vamos votar! Você deve se lembrar, você assistia às sessões, né? Vamos votar! Mas o doutor Ulisses também fez grandes frases. E uma das frases dele é o seguinte: você não perde tempo por esperar, o próximo Congresso vai ser muito pior do que esse. É verdade. Eu queria começar a nossa conversa aqui na sua nova condição de presidenciável do Partido Novo, né? A respeito disso. Eu me lembro, Felipe, que em 2018 eu tinha um motorista de táxi no shopping em Higienópolis, que eu pegava às vezes para ir para o Estadão,
E ele dizia, não vote, não reeleja ninguém, não reeleja ninguém. Não reeleja. E eu adotei isso como uma espécie de mote para a eleição presidencial e para a eleição parlamentar, principalmente para a Câmara, que você sabe que quem manda é a Câmara. Né? Mas, rapaz, a Câmara resultante de 2018 é a pior de todos os tempos, e se for pior a que foi eleita em 2022, o Brasil está perdido, né, senhor Felipe? Mas, o Neumann, esse é um problema. Não é a renovação pela renovação. A renovação da Câmara foi quase 50%, né? O Senado teve uma renovação muito grande, mas a renovação sem critério, como você acabou de dizer bem, Ulisses, só produz um parlamento pior. A renovação precisa ser baseada com critério, né? E aí eu acho que tem coisas que temos que destacar um pouco, né? Realmente, no todo, piorou muito o nível da Câmara, porque vem piorando o nível da política. Mas aí, puxar a sardinha para o meu lado aqui, a bancada do Partido Novo, nossa, é uma coisa que dá orgulho, porque, olha, está aí uma turma que votou todos os projetos importantes, votaram as reformas da Previdência, votou o marco do saneamento, votou o novo marco das startups e votou contra a bancada inteira, contra esses absurdos, como é a questão da PEC do precatório, essa constitucionalização do calote, um total absurdo. Então, mostra que a parte dessa renovação foi benéfica mesmo, apesar de ser apenas 8 deputados, que é a bancada do Novo, consegue fazer barulho e se posicionar com clareza entre o que é interesse do país e o que é interesse corporativista. E a gente tem que combater esse corporativismo, esse clientelismo que vem sequestrando o Estado brasileiro e dando benefícios a esses feudos de privilegiados contra o interesse da população. Mas o Romeu Zema, lá em Minas, é bolsonarista. Aliás, Minas, o Aécio do PSDB também é bolsonarista. Minas bolsonarizou. Então, o Partido Novo pode ter uma bancada boa, mas o governo do grande Estado político do Brasil é do Partido Novo, né? O Zema não é do Partido Novo? Sim, Zema é do Partido Novo. Não é bolsonarista? Não é não. Eu acho que ele é um pragmático nesse sentido assim. O que eu chamo de bolsonarista é quem vota com essas pautas de costumes e essa maluquice do Bolsonaro que não faz sentido nenhum. Agora, o cara não vai se indispor com o presidente da República e perder vera para o Estado dele. Eu acho que tem um pragmatismo à la PSD e, como um bom mineiro, deve ser discípulo de Alckmin e outros bons políticos mineiros. Não de Zé Maria, não de Geraldo, do Zé Maria Alckmin. Não de Maria Alckmin. Não, vamos separar. Zé Maria Alckmin, que era uma grande raposa da política e um dos melhores frasistas da política brasileira, como você sabe muito bem. Nada com o Geraldo Alckmin, que esse cometeu um erro agora inacreditável de se render ao Lula, que é algo vergonhoso para quem tem uma história nobre na política paulista. Você usou o R ou o V? Render ou render? É o seguinte, o meu amigo muito querido, Sebastião Neri, baiano, que passou por Minas, né? Ele conta uma história ótima do Alckmin, é aquela história que rola em Minas, né? Do sujeito que encontra um cara e diz: olha, doutor Alckmin, eu sou filho de fulano de tal. Dê um grande abraço no seu pai, sou muito amigo dele, acompanho sempre a trajetória dele. Doutor Alckmin, olha, meu pai morreu há algum tempo. Morreu para você, filho ingrato. Essa é a alma do PSD. Zé Maria Alckmin. Né? Mas olha, voltando ao Zema, lá, o Zema reestruturou o Estado que estava quebrado, né? Minas, agora as contas públicas equilibradas, pagando agora salários em dias, atendendo os prefeitos, está fazendo um programa incrível em educação profissionalizante, chama Trilhas de Futuro, espetacular, um programa muito importante para capacitar jovens no ensino médio, para não deixar que esses jovens não terminem o ensino médio, né, Neumann? Você sabe muito bem que hoje 48% dos jovens brasileiros abandonam o ensino médio, né? Assim, a escola não tem interesse para esses jovens porque parece que não prepara os jovens para o mercado de trabalho. Então, a história do ensino profissionalizante é importante para manter os jovens na escola e aprender algo importante que lhes dê um trabalho mais no futuro. Então, ele está fazendo uma ótima gestão, está com 70% de popularidade e acho que o Zema vai ser eleito no primeiro turno em Minas. E ele tem um rival importante lá, porque o Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, é muito popular também, está fazendo uma bela gestão.
E vai ser uma coisa ressuscitando aquelas velhas polarizações mineiras, né? Que terminavam, né? Como você lembra, né? Que os mineiros sempre terminam se entendendo, então nunca ninguém entendeu por que é que Tancredo e Magalhães Pinto, revolucionário, líder da Revolução, o denista de primeira hora, e o Tancredo, a própria essência do PSD, e os dois se juntaram, né? Depois a ditadura derreteu o partido deles, né? Com exatamente o que você citou, o pacote de Abril. Mas o pacote de Abril hoje é pior, viu? É verdade. O pacote de Abril dos militares não pega nem letra para o pacote de Abril do Arthur Lira. Né? Não. E o que foi feito na Câmara e no Senado é um desrespeito à nossa história política. Sequestraram o orçamento, transformaram o orçamento, na verdade, em parte desse orçamento, que são as emendas de relator, num verdadeiro fundo perdido do clientelismo. É um negócio, é um descalabro que foi feito. É realmente uma coisa muito séria e que vai custar muito ao próximo presidente da República para colocar ordem nesse orçamento perante o Congresso Nacional. Ele não tem nenhum interesse por ordem de orçamento. A única coisa que interessa é blindar a família e ele mesmo. Né? Para isso, ele fica na presidência para mandar na Polícia Federal e interferir na Polícia Federal, como disse o Moro. Né? Mas, voltando aqui ao orçamento secreto, que foi um furo de um repórter lá do Estadão, da Sucursal de Brasília, Pedro Pires, em maio, o orçamento acaba de mostrar uma das piores capitulações da história da República Brasileira. Não sei se você concorda comigo. Mas eu sempre fui um crítico muito forte do Supremo, você sabe, eu fiquei conhecido no Brasil inteiro, porque eu disse na lata para o Marco Aurélio Mello que eu não confio no Supremo, e nunca confiei, e adapto ao Supremo a frase do Ulisses, dizendo que esse Supremo é o pior de todos os tempos, mas com certeza ele ainda vai piorar muito nas próximas indicações. Né? De qualquer maneira, o Supremo ficou sendo uma espécie de barreira para o bolsonarismo, uma barreira da lucidez, principalmente na questão da pandemia, muito embora eu acho, não sei se você concorda, a gente pode conversar um pouco sobre isso, que o Senado pontuou melhor com a CPI. Né? A CPI, que todo mundo dizia que ia dar impeachment, terminou sendo a única palavra que manteve a vacinação, e hoje o Brasil continua sendo um grande exemplo de vacinação. Mas a senhora Rosa Weber tinha obrigado o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco a divulgarem os beneficiários das emendas RP9, e eles recorreram, dizendo que isso ia desmantelar a administração pública. O que é que você acha desse argumento? Você que é formado na Universidade Americana de Paris de Ciência Política. Mas, Ana, é tudo o que não é o orçamento. O orçamento é secreto mesmo, como o Estadão bem utilizou para definir, e é um absurdo, porque o orçamento tem que ser a coisa mais transparente e aberta, porque, como dizia a Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, só existe dinheiro do contribuinte. Então, tinha que ser totalmente aberto. Aliás, uma das coisas que eu vou propor no nosso programa, na campanha, é que o orçamento seja absolutamente transparente, que todo subsídio, cada medida tem que ser debatido e negociado e precisa constar no orçamento. Como é que tem subsídio que não consta no orçamento? Precisa estar no orçamento. O povo precisa, porque subsídio é gasto público. Precisa saber como é que está gastando o dinheiro. Então, primeiro, tem que estar tudo sendo discutido no orçamento. Segundo, precisa ter, Neumann, um programa de avaliação. Que programa está funcionando? Qual é o impacto desse programa? Porque você sabe que nunca se fecha um programa público. Abrir o programa público... Olha, até hoje, a lei da informática, a famigerada lei da informática, recebe dinheiro do orçamento. É um absurdo total. E isso foi o maior atraso tecnológico ao país. Então, discussão aberta no orçamento, saber como é que esses subsídios estão sendo gastos e avaliação de programas para poder fechar os programas que não funcionam, inclusive para ter mais dinheiro para aqueles programas que estão dando resultado. E a terceira coisa que nós vamos propor, Neumann, é que todo subsídio no Brasil tenha prazo de validade e não pode ser renovado.
A função do subsídio é dar um empurrão para o setor começar, mas não é viciar o setor em subsídio o resto da vida. Então, assim, a indústria automobilística recebe subsídio desde a época do Juscelino Kubitschek. É impossível que você dê do Juscelino até hoje, você não consegue fabricar carro sem subsídio. Isso não faz o menor sentido. E demite em massa até hoje. Fecha a Então, fábrica, tudo recebendo subsídio. Recebe subsídio para desempregar. Mas voltando então ao Supremo, né, a dona Rosa recebe essa absurda reivindicação de que não, o serviço público precisa funcionar. O Breno Pires e o André Chalders publicaram uma reportagem mostrando o seguinte: não tem despesa de saúde nem de educação. Isso é 4,6%. A despesa é bolso do deputado. E não há justificativa possível para você dizer que você dá um dinheiro. Quer dizer, a Rosa Weber não tem um raciocínio de uma criança de 5 anos. Né? Esse menino aí, o Felipe Dávila, quando tinha 5 anos ali, já sabia que os caras que propuseram isso são criminosos. Por quê? Criminosos porque estão ocultos, recebem verbas ocultas para para comprar votos, que é uma outra realidade. E aí a mulher recua. E no dia que ela recuou, o relator de 2020, o Domingos Neto, disse: não, a lista foi para o general Luiz Eduardo Ramos, que era o secretário de governo. Então, o que fica comprovado, aquilo que você começou a falar, e eu te interrompi, viu? Tem muito inscrito bravo aí comigo, porque eu interrompo o entrevistado, que é o seguinte: a cumplicidade Câmara-Planalto, né? O general recebia aquela lista, aprovava e a bancada governista providenciava as emendas RP9. Né? E aí a dona Rosa, que devia ter mandado prender o Lira e o Pacheco, não, tá tudo bem. E aí, há algum tempo atrás, aí, o Chalders e o Breno publicaram uma reportagem mostrando o seguinte: que na hora que ela fez esse recuo lamentável, imediatamente naquela hora, já foram autorizados rolos e rolos de dinheiro, como você diz. Aliás, eu não gosto da palavra contribuinte, porque a impressão que a gente está contribuindo para alguma coisa. Não, é pagador de imposto. Pagador de imposto, é isso mesmo. É isso mesmo. Fale um pouco. Vamos esperar que o Supremo, né, o Neumann, vote um mérito, porque isso é uma total distorção do que está na Constituição. A emenda de relator era para fazer pequenas correções do orçamento, não era para fazer essa farra de distribuição de dinheiro público. Nós esperamos que o colegiado do Supremo entenda o espírito da Constituição e vete completamente essa má utilização de um mecanismo constitucional que era, em casos de exceção, para corrigir pequenos erros, se transformar num mecanismo de utilização irresponsável do dinheiro, como você bem disse, do pagador de imposto. É um total absurdo e uma desvirtuação da Constituição. Então, eu quero exatamente aqui tratar de você. Existe uma grande discussão aí, Felipe, você, como cientista político, certamente poderá dar um pouco de luz sobre ela, a respeito da importância do tema da corrupção na campanha. Você, como presidenciável, como cientista político, você poderia nos dar um pouco de uma iluminação sobre isso. Pessoalmente, velho repórter político, eu tenho 70 anos, eu tenho 12 anos mais que você, né? E acompanhei a Constituição lá e tudo, eu te digo que realmente o espírito da anticorrupção ainda é predominante no eleitor brasileiro. Né? E foi isso que deu aquele impulso inicial na campanha de Sérgio Moro. Né? E é isso que está derretendo os votos do Bolsonaro, porque o Bolsonaro traiu. A coisa que o Bolsonaro mais traiu foi o combate à corrupção. Então, eu queria pôr em tela aqui na nossa conversa, que você nos esclarecesse, qual é o papel que o tema da corrupção vai ter nessa sucessão agora de 22. Bom, a corrupção, evidentemente, continua sendo um assunto extremamente importante, e é o que você bem disse, o Moro representa
o candidato que vem combatendo a corrupção. Por isso aí a popularidade do Moro, né? O Moro, até sendo o candidato hoje da terceira via, com melhor ranqueado nas pesquisas. Então, a corrupção, sim, é uma coisa que importa. E a corrupção, ela não só é a questão da imoralidade, né? É a má alocação de recursos, é símbolo também do mau funcionamento das instituições, porque como as instituições não funcionam, a corrupção tenta azeitar o funcionamento das instituições, é o fruto desse clientelismo, desse corporativismo que a gente vem falando há tanto tempo, e pior, é sinônimo de pobreza. Todo país que tem alto índice de corrupção tem pobreza, tem desigualdade social. Não tem nenhum país do mundo que tem alto índice de corrupção e tem igualdade social, igualdade de oportunidade e não tem a pobreza. Então, está ligado a todos os problemas brasileiros. Portanto, a corrupção, sim, precisa ser enfrentada, atacada com o rigor que começou, sim, na Operação Lava Jato, mas ela precisa ser o tempo inteiro, é que nem unha, né? Como a gente está falando, tem que toda hora estar cortando, tem que estar toda hora vigiando, fazendo com que esse combate à corrupção funcione. E isso tem que melhorar a governança do país, né? E parte da governança do país que tem que melhorar tocou no assunto que nós havíamos debatido há alguns minutos atrás, que é essa excessiva polarização dentro da justiça brasileira. Agora, parte desse problema, desse caos hoje da justiça brasileira, é o fracasso da política e da administração pública. Porque, por exemplo, os partidos perdem uma votação no Congresso e aí judicializam. Quem aciona, o Supremo só atua quando é acionado. Então, o cara pede lá a votação da cláusula de barreira, aí vai para o Congresso, para o Supremo e diz que aquilo é inconstitucional. Tudo vira inconstitucional. Um coitado de um senhor que quer se aposentar por invalidez, vai ao INSS, aí o perito médico não dá para ele o direito ao benefício, ele recorre à justiça. A justiça busca um outro perito. Aí esse perito aprova aquele benefício. E nesse meio, 3, 4 anos, o coitado dessa senhora, desse senhor, fica sem receber nada. Então, tudo é judicializado no Brasil. A justiça tem que ser a última instância, os conflitos têm que ser resolvidos no âmbito político e administrativo. Então, isso mostra também um ponto importante da corrupção, Neumann, que é o total fracasso da administração pública. A administração pública não consegue resolver conflitos que acabam sendo judicializados. E daí a importância da reforma do Estado, a reforma administrativa, a reforma tributária. Nós precisamos, essa agenda reformista precisa continuar progredindo para aumentar a eficiência do Estado. Porque se a gente não resolver essas ineficiências da máquina pública, nós vamos continuar judicializando coisas que têm que ser resolvidas na esfera administrativa. E isso vai piorar, agravar ainda mais a questão da corrupção. Nos anos 80, eu conheci o professor Modesto Carvalhosa, que é o grande especialista em corrupção no direito brasileiro, professor da USP, você conhece bem. E o professor Carvalhosa sempre tocou nesse ponto que você falou agora, quer dizer, a corrupção mata e a corrupção piora muito a gestão, uma vez que, se você precisa pagar uma propina para obter uma coisa, porque aquela coisa não é a melhor a ser feita para o contribuinte. E você expressou isso aí muito bem. E aí eu fiquei pensando aqui, o Bolsonaro disse que no governo dele não tem corrupção. Tem, não? É inacreditável, né? Olha, o que você acabou de dizer que a CPI das vacinas é exatamente isso, mostra que, quer dizer, os esquemas continuam. O Brasil, você sabe muito bem que você lê lá a minha coluna no Estadão, é refém do PCC, do patrimonialismo, do corporativismo e do clientelismo. O problema é que todo esse esquema da corrupção é para manter esses 3 feudos do patrimonialismo, do corporativismo e do clientelismo. Não tem jeito, está todo mundo embarcado nessa onda aí, e é assim que se sobrevive politicamente, é assim que se consegue voto. Então, a gente tem que quebrar esse sistema. Esse é o objetivo de termos candidaturas como a minha, como a do Moro, que são pessoas que vão desafiar esse sistema, porque não tem jeito. Com esse sistema, cada um que entra promete, que nem o Bolsonaro, fazer uma economia liberal, se rende ao corporativismo, promete combater a corrupção e se rende aos esquemas do corporativismo e da corrupção do Estado. Então, não tem jeito. Qual vai ser a importância, você vê? Você que é um candidato que tem um programa e se orgulha disso,
de ter esse programa, do Partido Novo ter um programa, qual é que vai ser a importância do programa de governo no debate dessa campanha? Se é que vai haver debate, porque com polarização não tem debate, você tem ringue, você tem luta livre, né? Aliás, luta contra a liberdade. Mas, olha, Neumann, esse ponto que você tocou é muito importante. Eu venho conversando com os candidatos. Hoje mesmo eu tive uma conversa com a senadora Simone Tebet, estive com o Moro recentemente, e a nossa conversa é o seguinte: precisamos debater propostas, precisamos entender as propostas. E o jornalismo, o Estadão, tem um papel muito importante nisso, porque é o fomento da proposta que nós vamos entender onde há divergência e convergência nessas propostas para tirar o Brasil dessa situação. Então, já que não haverá o debate nas campanhas, mesmo que você falou, a polarização só contamina tudo, nós precisamos fazer esse debate antes, nós precisamos fazer esse debate de janeiro a abril, para quando chegar maio, junho, nós conseguimos realmente fazer uma aliança, uma união da terceira via em torno de propostas, mas precisamos discutir as propostas. E aí a imprensa séria tem um papel fundamental em puxar essa discussão. E eu disse que não é debate, não, é uma mesa redonda. É uma mesa, não vamos debater, mas é discutir. Olha, por exemplo, nós no Partido Novo vamos apresentar um programa na área econômica radical, liberal nesse sentido. Nós vamos apresentar a abertura unilateral da economia brasileira nos próximos 4 anos. O Brasil precisa se inserir na economia mundial. Todos os países do mundo que ficaram ricos, que criaram prosperidade para o seu povo, abriram a economia. Até a China, que é comunista, entendeu que o que gera riqueza para o seu povo não é o comunismo, é se inserir nas cadeias globais e se tornar competitiva no comércio internacional. Todos os países fizeram isso. E nós continuamos a postergar isso justamente por causa do corporativismo público e privado. A gente não esquece de falar, às vezes, né, Neumann, do corporativismo privado, esses que vivem de subsídio, de benefício, de reserva de mercado do Brasil. Então, essa história de abrir a economia de forma unilateral não é esperar tratado, acordo, não, é dizer assim, o Brasil vai abrir, vai determinar uma tarifa máxima de 15% em 4 anos, isso vai ajudar a sociedade a se mobilizar para pressionar o Congresso a aprovar as grandes reformas, porque senão essas empresas vão quebrar quando abrir a economia. Então, nós precisamos ter pautas ousadas, porque senão nós não vamos gerar crescimento econômico, nem renda, nem emprego, que é o que a população quer. Nessa sala que você está vendo aqui, né? Esse aqui não é chicanismo, não, sou eu mesmo. Viu? Todo mundo pergunta se é o chicanismo, não sou nem parente do Chico, sou apenas um grande fã. E dizem que sou sósia, não sei, parece com o seu Silva, aquele que é feio, mas é gostoso. Né? Bom, então, eu te faço uma pergunta assim, meio queima-roupa. Né? O governo Bolsonaro é o governo da mentira e talvez a maior mentira seja Paulo Guedes. Paulo Guedes vendeu a imagem de um liberal, mas ele é um falso liberal. Paulo Guedes é um discípulo do general Augusto Pinochet, né, cuja viúva, aos 99 anos, morreu neste mês de dezembro, lá no Chile. Né? Então, o Paulo Guedes é uma pessoa conectada com o Bolsonaro exatamente pela ideologia, não pela ideologia liberal, pela ideologia fascistoide, porque não chega a ser fascista. Não sei se você chegou a conhecer o grande romance, O Nome do Século, M, que é Mussolini, um grande romance do Scurati, um grande escritor lombardo, milanês, que conta toda a trajetória, o golpe parlamentar do Benito Mussolini, que é igualzinho a tudo, até Motochata fazia. O Bolsonaro só imita o Mussolini, mesmo sem saber, porque ele é tão ignorante que nem sabe. Né? Mas, de qualquer maneira, o Paulo Guedes é a maior mentira de Bolsonaro. Paulo Guedes não tem nada a ver com liberal, não tem nada a ver com reforma. Paulo Guedes é corresponsável, cúmplice dos massacres do Estádio Nacional. Agora, a minha pergunta para você, que é um liberal autêntico e do Partido Novo, que é um partido de liberais, até que ponto essa mentira do falso, do fake, do liberalismo fake de Paulo Guedes e Bolsonaro enxovalhou a reputação do liberalismo e dificulta a compreensão do discurso liberal perante o eleitorado? Não há dúvida que atrapalha demais, porque hoje o liberalismo é o fracasso do Paulo Guedes, então eu concordo isso com você. Agora, tem 2 coisas. Primeiro, isso nos obriga a rever uma narrativa para explicar para as pessoas. Olha que dado incrível, Neumann. 53 milhões de brasileiros, esse é um estudo do Sebrae, mostra que esses 53 milhões desejam empreender no Brasil.
Ninguém governa para os empreendedores, pelo contrário, todo mundo acha que empreendedor é a vaca leiteira para tirar dinheiro, para pagar o custo do Estado que não funciona e financiar esses bolsões do corporativismo. É uma coisa inacreditável. Ninguém quer fazer um país para ajudar as pessoas a empreender, a investir, a tomar risco, a gerar renda e emprego. Então, é isso, é essa inversão da lógica que nós temos de fazer. Mas se tem 53 milhões de pessoas que falam eu quero empreender no Brasil, eu quero ser dono do meu destino, eu quero ser patrão da minha vida, nós precisamos começar a entender qual é a narrativa para resgatar a pauta liberal. Porque até a questão de empreendedorismo, parece que empreendedor é só garoto de jeans que quer fazer unicórnio. Não é isso, pô. Eu falo assim, eu tive recentemente numa comunidade conversando com jovens, o que esses jovens querem fazer? Eles falam assim, eu quero fazer programação de computação, eu quero trabalhar com games. Então, esse jovem é tão empreendedor quanto o outro. Esses jovens que estão agora no agrotech, criando pequenas startups na área agrícola, está cheio de gente empreendendo nesse país. Então, nós precisamos ajudar essas pessoas, e o Estado só atrapalha. Cria a pior carga tributária de todos os países em desenvolvimento, cria excesso de burocracia, cria um monte de problema. Essa é a pauta liberal de verdade. Então, o nosso desafio, você tem razão, é como fazer uma releitura dos princípios liberais e mostrar como é que eles podem ajudar essas pessoas que querem empreender. Agora, quem quer viver às custas do Estado, nunca o nosso discurso vai colar. Mas esses que querem empreender, nós temos de falar para eles e tentar despoluir dessa linguagem mercado financeiro Faria Lima do Paulo Guedes, que envenenou a pauta do liberalismo. Agora, eu recebi aqui também nessa sala um amigo meu de adolescência, que foi meu líder estudantil na Paraíba, Cláudio Porto, que ele é dono, ele é o criador, ele é o fundador e ele é dono de uma empresa chamada Macroplan, que hoje é uma das mais respeitáveis empresas de desenho de cenário no futuro. E ele me deu um choque absoluto, eu até titulei a entrevista dele com isso. Ele diz assim, o Brasil tem tudo para dar certo, basta não escolher errado em 22. E aí o panorama que ele me traçou foi todo confirmado pelo IBGE e pela Fundação Getúlio Vargas antes do fim do ano. O Cláudio disse o seguinte, o Brasil, todos os brasileiros empobreceram nos últimos 10 anos, todos, sob Dilma, sob Temer e sob Bolsonaro. Agora vai ter uma eleição que vai resolver o que é que vai acontecer para resolver isso. Para tentar estancar isso, nós vamos ter o seguinte, ou vamos ter uma brabíssima, um brabíssimo ajuste fiscal de verdade, não esse falso, poupa um, não poupa o outro, ou então a hiperinflação, e aí nós vamos mergulhar num miserê que só vamos nos libertar daqui a 12 anos. A previsão da Fundação do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas do IBGE é essa. Nós estamos empobrecendo desde 2013, e para nós chegarmos a 2013, nós precisamos de 2 anos para recuperar e mais 7 anos para voltar a 2013, ou seja, a 8 anos, daqui a 2 anos, a 10 anos antes. Né? Agora, a grande pergunta que eu te faço é a seguinte, essa é uma decisão cruel, e há uma perspectiva terrível. Todas as pesquisas dão uma disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro, ou seja, a disputa pela condução da irresponsabilidade. O que é que as pessoas responsáveis podem fazer para convencer o eleitorado a topar esse arranjo fiscal duro e não a facilidade do populismo contra o povo? Felipe Dávila. É verdade. É verdade. Mas aí nós temos que voltar a 2 coisas. Primeiro, a economia brasileira foi a que mais cresceu entre 1945 e 1980, como você sabe. Nós crescemos em média 7,5% ao ano. Aí, em 80, começou a tal da década perdida no Brasil. De 80 até 2002, até 2008, nós tivemos um medíocre crescimento de 2,5%, um dos mais baixos entre os países em desenvolvimento. Enquanto isso, né, como você sabe, os países asiáticos, asiáticos crescendo em média 8,5%, 9,5% ao ano. Então, já começamos a empobrecer aí. A pobreza começa aí. Sem crescimento, nós vamos estagnando. Isso vai aumentando a pobreza. E depois,
de 2008 para frente, nós entramos na fase da estagnação econômica. A economia não cresceu absolutamente nada. Nós estamos aí há mais de 10 anos crescendo zero. Certo? Então, assim, é um terror. Eu falei assim, tem uma geração, eu falei, a geração que nasceu depois do Plano Real só sabe o que é crescimento econômico lendo livro de economia e vendo filme, porque na vida privada deles, eles não têm noção do que é crescimento econômico. E isso, o que faz? Inibe a criação de emprego, de negócios, isso empobrece o país vem empobrecendo. Um exemplo que eu gosto de dar, a Coreia do Sul, o Baixa que dava esse exemplo, a renda da Coreia do Sul, no fim dos anos 70, era 1/3 da renda brasileira. A renda da Coreia per capita hoje, na Coreia do Sul, é 3 vezes a brasileira. É isso que aconteceu. Pobre. É isso. Então, assim, para resolver. E o que é isso? É fruto de um país fechado para o mundo, de um país protecionista. O Brasil parece mais a Coreia do Norte que com a Coreia do Sul. É um país totalmente desassociado das coisas. Então, realmente, essas perspectivas trágicas, como você bem colocou aí, elas vão se dar se nós continuarmos no mesmo ritmo. Então, o que a gente tem que fazer? Por isso que eu digo, a abertura radical da economia tem que fazer isso, tem que criar segurança jurídica para que nós possamos voltar a crescer. E é óbvio que precisa desse ajuste fiscal, mas parte do ajuste fiscal tem que passar pelas reformas, né, Nilma? Se a gente não desconstitucionalizar gastos públicos, se não fizer reforma da Previdência, não tem nem ajuste fiscal que resolve, porque você está sempre vazando dinheiro pelo lado do gasto. Então, não adianta só pelo lado da receita. A gente tem que combater gasto público. Olha só hoje que absurdo que é o gasto no Brasil. Nós gastamos 13% do PIB com folha de pagamento e benefício. E a gente gasta 10% do PIB com saúde e educação somados. É um negócio que não faz o menor sentido. Então, $1 trilhão para pagar pessoal. R$1 trilhão para pagar pessoal. Pelo amor de Deus. Precisa atacar o problema. Então, não tem jeito, não tem ajuste fiscal que resolva essa torneira aberta do gasto público. Você sabe muito bem, do governo Lula e Dilma, o reajuste do setor público foi 2 vezes maior do que no setor privado. Então, a inflação foi 3%, os reajustes eram 6%. Então, não dá. Assim, é tudo errado. Então, nós precisamos disciplinar as contas públicas. E isso vai pegar uma parcela da sociedade que vive de benefício público. Não tem. Olha só, agora na questão do auxílio emergencial, que a gente debateu tanto, não é possível que só com a inflação o governo já teve um aumento no teto aí de pelo menos 20 bilhões de reais, tá certo? Porque a inflação permitiu que haja um reajuste. Onde é que estava para fazer o corte? Será que a gente não consegue cortar 10% dos subsídios brasileiros, desses 330, para financiar o resto? Em casa, quando aperta o orçamento em casa, a gente faz corte de 10% no orçamento doméstico. Não é possível que não consegue fazer no orçamento da União. Então, assim, nós vamos ter que encarar a questão do gasto, da despesa pública, com muito rigor. Isso é fundamental. Mas o que eu vejo do lado positivo, e aí eu discordo um pouco dessas projeções mais pessimistas, é que se o Brasil tiver regras estáveis, o dinheiro do investimento vai inundar no país, porque o Brasil tem uma coisa que nenhum outro mercado tem, nós temos um mercado enorme de consumidor. Aqui, se fizer estrada, aeroporto, ferrovia, o dia seguinte está superlotado, porque aqui a demanda está dada, essa demanda está dada. Então, assim, o que precisa é confiar nas regras do jogo. Olha só o investimento que a gente pode captar só na questão de infraestrutura, pelo menos saneamento básico, 700 bilhões de reais. Então, o mundo hoje tem 50 trilhões de dólares carimbado com aquelas letrinhas que você já conhece, o ESG. Ou se pensa no sustentável, no meio ambiente, na governança e no social, ou não tem investimento. Então, assim, hoje não é um problema de falta de capital. Hoje, o Brasil é um problema de falta de confiança. Se confiarmos nas regras do Brasil, esse aqui é um mercado que qualquer investidor quer botar dinheiro aqui. O que não quer colocar é dinheiro no Brasil do Bolsonaro e do Lula, porque aí você vai ser confiscado. Entendeu? Então, não dá para botar dinheiro. É o que aconteceu com a linha amarela no Rio de Janeiro, agora recentemente. Confiscam um contrato, quebram uma concessão, e até hoje a justiça não deu ganho de causa para quem é o dono da concessão e quem tem um contrato a ser honrado. Então, esse é o problema no Brasil. Então, eu acho que, se tivermos um governo sério, o Brasil vai viver um boom
a lá Tancredo Neves. Lembra quando o Tancredo ganhou a eleição? A gente está falando daqui, pô. Quando o Tancredo tornou presidente, tinha um otimismo em relação ao Brasil incrível. E eu acho que vai acontecer isso. Agora, se ganhar a polarização, o Brasil vai sair fraturado, porque metade dos brasileiros não vão nem reconhecer o resultado da eleição. Jamais Lula ou Bolsonaro serão capazes de unir o país de novo. Então, metade da população vai falar que é contra. Então, nós vamos ter um clima de tensão social, política e econômica perpetuando no tempo, que vai prejudicar demais o país. Daí a importância dessa vitória da terceira via. E aí, Neumann, parte dessa polarização no Brasil é parte da sociedade, sim. Porque a sociedade, o eleitor, se preocupa com a eleição uma semana antes da eleição, aí liga para o Neumann, que gosta de política, para mim, que gosta de política, fala assim, pô, você não tem um nome aí para me dar de um candidato para votar, deputado federal, deputado estadual? O que acontece com isso? 70% do eleitor não lembra quem votou na última eleição. Como é que nós vamos cobrar, fiscalizar e separar o joio do trigo, o bom parlamentar do mau parlamentar, o bom parlamentar que merece ser reeleito porque ele é importante e aquele outro do que defende o interesse corporativista que tem que ser expurgado do sistema. Então, isso é a ausência de consciência cívica. Precisa se preocupar com a política, sim, porque é a política que manda nas regras que regem a nossa vida. E a segunda coisa, e aí uma crítica à nossa elite, é a omissão da nossa elite da vida pública brasileira. É todo mundo corporativista, todo mundo quer fazer média com o governo do dia, quer ser amigo do presidente, quer ser amigo do governo, não quer chatear o ministro, etc. Então, isso é muito ruim também para o Brasil. Então, essa omissão da elite, com o que eu chamo desse desinteresse pela política do eleitor, é uma combinação que prejudica demais a qualidade do voto consciente. Então, eu acho que essa eleição, a imprensa séria tem um papel fundamental em balizar, estimular o debate de propostas, porque isso vai ajudar a amadurecer a opinião do eleitor, melhorar a qualidade do voto e obrigar os populistas a reagir a essas propostas. Se não tivermos uma discussão séria de projeto de país, nós vamos continuar atolados na polarização, que vai ser um desastre para a democracia, para a economia e para o agravamento dos problemas sociais. Felipe, eu sei que você é meu leitor. Então, eu vou lhe contar um negócio que pode ser que eu até perca a sua condição de meu leitor. Eu sempre votei mal. Sempre fui a favor da democracia, sempre votei. Às vezes votei útil, mas nunca votei nulo. Estou muito tendente a votar nulo essa eleição se acontecer a tragédia da polarização que a gente está falando, né? Agora, eu quero te dizer o seguinte, nunca votei tão mal quanto eu votei em 2018. Em 2018, eu votei num juiz chamado Luiz Flávio Gomes, que era, na minha opinião, eu fiz uma entrevista com ele, esse livro que o Marco Passos e o Rodrigo Mendes estão lançando lá na Almedina, o Neumann Entrevista, a Almedina completou 70 anos em Portugal e a sua filial brasileira lançou esse livro aqui no Brasil, certamente vai lançar um seu também lá em Portugal, e eram 70 entrevistas que eu fiz para o portal do Estadão, para o blog do Neumann, uma delas com o Luiz Flávio Ramos, dando a coisa mais liberal, mais bonita. Eu votei nele para deputado com a maior alegria. Primeiro mês dele como deputado, ele tinha aderido ao acordão. Ele estava junto com o Centrão, votando com todos os corruptos, contra a Lava Jato, contra qualquer tentativa de fazer combate à corrupção, e dentro dessa aliança lulo-bolsonarista, ou bolsolulista, né? Então, eu quero, dando esse exemplo, né, e mostrando o meu livro, para dar a você a oportunidade de mostrar o seu, porque aí você diz assim, olha, o cara chega lá, você vai lá dar entrevista para o cara e mostra. Não, mas ele mostrou primeiro. E como eu te prometi menos tempo do que eu já tomei, mostra teus livros, fala deles para a gente encerrar. Não, olha, o meu está aqui, esse aqui. Do meu voto. Pela mesma editora, hein? Pela mesma editora que o Neumann. Então, eu estou bom em companhia. A Almedina está. Primeiro você lançou na editora do Neumann. Primeiro da Neumann, mas esse aqui não. Esse aqui já foi direto aqui na Almedina. Mas o que é esses 10 mandamentos, esse livro? É um livro que eu publiquei em 2018, até estamos fazendo uma reedição,
que ali tem assim as 10 medidas fundamentais que o Brasil precisa fazer para colocar o Brasil no trilho novamente. Então, é um pouco do que a gente já conversou aqui. São as reformas estruturantes, é a melhoria da qualidade do serviço público, é a abertura econômica, é o verdadeiro federalismo. Enfim, é um livro que... É bom isso, porque é um candidato que não vai acontecer como você fez com o seu deputado federal, porque aqui está tudo que eu vou fazer. Não estou naquela do Fernando Henrique, esquece o que eu escrevi. Não, aqui você lembre tudo que eu escrevi, porque é exatamente isso que eu vou fazer. Então, ó, quando eu tenho dúvida, eu vou lá e leio o livro. Se tiver, e pode me cobrar se eu não fizer. Mas aí, antes de terminar de uma vez, e já que você já fez o seu comercial, eu quero lembrar que realmente na Girafa você lançou um livro chamado Os Virtuosos. Os Virtuosos, Os que Virtuosos. me reporta ao Jorge Caldeira, com a história que ele fez da República Velha. Isso. Magnífica, que você levanta. O próprio título já mostra, explica uma coisa que o Caldeira conta magnificamente no livro dele, o Cafu, né? Que é o seguinte: a virtude leva à fortuna. A virtude não é inimiga da fortuna. A virtude, a prova disso é que o Brasil foi muito próspero na velha República, que era uma república muito menos democrática do que aparentemente é a nossa hoje, mas era muito mais próspera, porque tinha os virtuosos comandando a república, que é o contrário. Hoje nós temos os inimigos da virtude, os inimigos da vida, os fanáticos pela morte, né? Você também baseia muito a sua linha de raciocínio nesses seus ancestrais, aí, na verdade, do avô do João Pacheco Chaves. Com certeza, Neumann. E aí, voltando até esse ponto importante que você levantou dos virtuosos aí, é muito parecido com o momento atual. A República Brasileira nasceu de um golpe militar, tá certo? Foi um golpe militar que depôs o Império. E os golpistas parecem os caras de... Uma traição. Os milicos que deram golpe era tudo monarquista. Exatamente. Para o imperador. Exatamente. E aí assumiram o poder e, ao invés de fazer a República Liberal, como diziam, transformaram o país numa ditadura. Aquele Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca. E aí quem colocou o Brasil na trilha da democracia liberal foi quando o poder civil retomou numa eleição que foi com Prudente de Moraes, e aí vem a sequência do livro, que é Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Foi esse trio que fez a Constituição Liberal, que abriu a economia, que acabou com esse autoritarismo da Primeira República. E fazendo um paralelo com o nosso mundo, são esses virtuosos que a Terceira Via precisa apresentar para colocar o Brasil no rumo, porque, de novo, os golpistas que estão destruindo a nossa democracia. Nós precisamos tirar esses caras do poder pelo meio do voto, como o Prudente fez, para colocar o Brasil no bom caminho. Acho que esse é um jeito para terminar nossa entrevista de forma esperançosa. É isso aí. Eu só queria corrigir, que eu acho que eu me expressei mal. A entrevista do Cláudio Porto é otimista, tanto que eu abri dizendo que o Brasil tem jeito sim, não é jeitinho, não. Ele acha que nós vamos dar essa solução, Cláudio, né? E o pessoal do IBGE também adverte isso, o pessoal do IBE, né? Mas eu gostaria de... A conversa está agradabilíssima, né? Por mim, a gente ia até amanhã, mas amanhã eu não posso, porque temos outros compromissos. E o Felipe tem compromisso agora, então ele tem que ir embora. Eu tenho que encerrar aqui agradecendo a honra, a alegria de conversar com o Felipe, que eu não vejo há muito tempo. A gente se encontrava, às vezes, na casa do Luiz Salles, encontrava com o Paulo Salles, aquela turma toda. E aí até que eu resolvi imitar o sogro dele, o Abílio Diniz, que resolveu ter um filho, tem um filho hoje com 5 anos. O meu tem a metade, 2 anos e meio. Eu tenho um filho de 48, quase da idade do filho. Nossa Senhora. Uma filha de 46 e um de 42, agora um de 2 anos e meio. Obrigado, hein? Obrigado, Neumann. Um grande prazer estar aqui com você. Programa Virtuoso. Obrigado. Um grande abraço para você. O Arthur diria assim: tchau! Tchau, tchau.